Em 2007, lá em Buenos Aires, estava nascendo um cara que hoje vale 45 milhões de euros. E esse cara é Franco Mastantuono, uma já argentina de 17 anos, formado na categoria de base do River Plate, que por volta dos 10, 11 anos abriu mão do futebol para se especializar no tênis. E agora está prestes a abrir o olho do mundo inteiro para seu futebol. Ou seja, em 2007 ele nasceu e até 2023 ninguém fazia ideia de quem era e hoje ele vale 45 milhões de euros. A transferência mais cara da história do futebol argentino, e a partir daí quem já não conhece começa a pesquisar no Google aqui no YouTube quem é Franco Mastantuono. Sua ascensão começa desde os 16 anos tendo espaço no time principal, poucos meses depois ganha uma vaga no time titular, marca um golaço num clássico e estreia pela seleção principal. Um talento tão precoce que podia facilmente estar falando de Lamine Yamal, mas é uma tentativa de antecipar a ascensão de um novo craque. O Real Madrid vai para Buenos Aires, paga a multa irrisória e pinça a maior promessa da Argentina desde Lionel Messi. Já anunciado, ele se apresenta depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA quando ele tiver 18 anos, aí sim ele viaja para Madrid. E obviamente, para a gente que está começando a conhecer esse craque tão recentemente, trata de uma ótima oportunidade para a gente ver mais ele dentro de campo como titular. O que é mais louco de todo esse desenvolvimento é que o Fabrício Romano falou que o próprio Xabi Alonso ligou para o Mastantuono. Pois o Xabi Alonso, que em 2007, quando ele estava nascendo ainda, nem tinha chegado no Real Madrid, mas já era um jogador de alta projeção. Ligava para ele e eles foram os principais sons para convencer o jogador na negociação. E parece que essa ligação teve um conteúdo bem tático mesmo. E prometeu que não se trata de uma negociação para depois emprestar a ele, nem de deixar ele no Real Madrid Castilha, um jogador que chega para o time principal para já ter minutos na próxima temporada. Então se você clicou nesse vídeo é porque você quer conhecer um pouco mais sobre a Argentina. Então antes de começar, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, ativa o sininho de notificação. Mas tanto não é jogador difícil da gente definir exatamente a posição dele, mas que no 4-2-3-1 que o Galhardo da mão nas partidas recentes do River Plate, ele começa como ponta direita, mas com o desenrolar da partida os instintos dele vão ficando mais claros dentro de campo. A gente pode dizer que é um meio aberto que sai de dentro para fora, para buscar a bola em uma região de drible onde ele vai ser menos pressionado, mas que com a bola vai conduzir de fora para dentro, para poder se associar com os companheiros e procurar regiões de mais finalização. Em especial se tratando de um canhoto que vai jogar com o pé trocado, ele vai procurar justamente essa condução para o gol adversário. E aí nesse cenário ele já saiu especialmente bem quando ele teve laterais de mais ultrapassagem, como o Bustos e Montiel no River Plate. Abrir o corredor para os laterais ultrapassarem, já dá para imaginar uma relação dele com o Alexander Arnold. E uma particular do Mastantuono ajuda a gente a entender um pouquinho como ele vai jogar. Se a gente pegar essas últimas partidas, por exemplo, contra o Universitário, vai ficar bastante claro. Uma particular que pega muita beirada do campo, mas que vai entrando como meia direita efetivamente, e jogar de dentro para fora, de fora para dentro. O mesmo contra o Platense, jogo River Plate foi eliminado, mas que ele fez um partidaço. Contra o Independente Del Valle a mesma coisa. Também já mostra que uma boa participação nas bolas paradas. Contra o Barraca Central, sempre com esse mesmo padrão, com essa mancha mais vermelhada no lado direito do campo, entrando de fora para dentro. E apesar das comparações com o Lamine Yamal, o principal jogador do mais rival do Real Madrid, a gente tem que acalmar os ânimos. Enquanto o Yamal era titular e já brilhava na campanha vitoriosa da Espanha na Euro, ele é com 16 anos, mas Mastantuono estava dando os primeiros passos, sendo os principais jogadores na derrota da Argentina sub-20 contra os Estados Unidos. Falando sobre seus números, ele chama muita atenção. Nessa temporada no futebol argentino ele já desponta como o principal artilheiro do River Plate. São 7 gols e 4 assistências em 19 jogos, superando o Colídio e o Borja, que não só tem menos gols como também tem mais jogos do que o Franco. Isso prova que ele vem tendo uma posição de destaque nos milionários. É um dos jogadores que mais procura a bola, com liberdade para circular pelo lado direito do campo e, diferente dos outros jogadores jovens de sua idade, parece ser maduro o suficiente para não sentir a pressão. Por exemplo, contra o Platense ele foi o principal jogador a buscar o resultado, assumiu a responsabilidade de cobrar um pênalti nos acréscimos antes do River Plate ser eliminado na disputa. Ele também converteu dele como o primeiro cobrador. A Libertadores também ele tem sido constantemente titular. Desde os 16, 17 anos, é o tipo de jogador que desafoga os companheiros, sendo jogador de destaque na goleada de 6-2 contra o Independente Del Valle, em que além de fazer um gol, ofereceu 4 passes decisivos para seus companheiros. E assim, apesar de ser uma joia que se destaca, a gente tem que fazer algumas ponderações. Um jogador de 16, 17, 18 anos nunca vai ser uma obra finalizada. Então é até difícil da gente cravar qualquer coisa aqui, mas o que mais me chama a atenção é que ele não é um jogador que só se trata de dribles bons. Ele consegue ser mais influente do que isso dentro do jogo, ele procura bastante os companheiros, ele pisa na área, conclui as jogadas, assume as bolas paradas do River Plate. E um fato que não pode ser ignorado, prestes a completar 18 anos, ele já supera a casa das 600 participações em jogos como profissional do River Plate. Definitivamente ponto para a gente ficar mais atento. E tem mais, em 2024 ele levou 40 jogos para alcançar 1.400 minutos em campo. Em 2025, com metade das partidas ele já chega à mesma marca, o que vai mostrar uma constante consolidação entre os profissionais. Mas de fato, o que mais me chamou a atenção é que ele não se limita somente de um fundamento. Ele entrega aceleração, drible como um ponta, criatividade e bom espaço na profundidade. Como meio também pisa na área para concluir as jogadas. Como segundo atacante, além disso, é de altíssimo nível. Incrível nas bolas paradas com golaço no clássico contra o Boca. Mas obviamente é uma promessa de 17 anos e é normal que não execute tudo com perfeição. Contra o mesmo Boca ele ainda teve uma grande chance de finalizar cara a cara contra o goleiro, em que ele ainda tinha um companheiro do lado e definitivamente ele não conseguiu ser bem. Mas nesse aspecto eu vejo que o Florentino Pérez sabe muito bem proteger suas promessas. E certamente o ponto que a gente tem que se atentar é a alta competição que ele vai encarar no Real Madrid. Caso o Xabi Alonso optar pela manutenção de um 3-4-2 no Comunidade no Bayer Leverkusen, mas Mastantuono vai brigar
brigar por uma das duas vagas atrás do centroavante. Mesma posição do Vini Júnior, Bellingham e Rodrigo, que já largam na frente o Arda Güler de 20 anos, com também boas chances de minutagem ali. Isso sem falar do Mbappé e do Endrick, que já estão disputando posição de centroavante. Ou seja, uma contratação que a gente fala que será para o futuro também será concorrido. Todas as 5 estrelas que eu citei têm no máximo 25 anos, e parece fazer parte desse Real Madrid que não só compra os galácticos, mas que busca antecipar um movimento meio receoso depois de ter perdido o Neymar lá atrás. Mas as expectativas é o que não faltam. Mais uma estrela da América do Sul partindo rumo à elite do futebol europeu, e para isso, por mais óbvio que pareça, a gente precisa ter paciência. Vamos supor que o Inter leve 3 temporadas para se adaptar. A gente ainda vai estar falando de um jogador de 21 anos. A Copa do Mundo de 2034, quando o Messi já estiver aposentado com 45 anos, quando o Mbappé estiver com 34, um dos passos finais da carreira dele, Vini Júnior com 32, provavelmente já tendo passado do alto. O Mazzutuno vai ter 26 anos, provavelmente não ajuda a sua carreira com muita lenha para queimar ainda. O mais importante desse momento é que ele tem a oportunidade de se desenvolver a cada partida, a cada competição, mesmo que seja antes das Copas, cada temporada mais importante do que ele chegar a explodir nos próximos 6 meses. Tempo e constância será a receita do sucesso do Mazzutuno no Real Madrid.